pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma videoaula de português. Então, procurem um local silencioso e aproveitem ao máximo a nossa aula de hoje, certo? Espero que gostem. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, nós iremos estudar sobre o cordel. Mas vocês sabem o que são os cordéis? Vocês já ouviram falar? Já tiveram algum contato? Bom, com base em sua origem, nós vamos ver que, no caso, a literatura de cordel tem início no período colonial, uma tradição trazida pelos colonizadores portugueses. Na Europa, os cordéis eram populares também em países como a França, a Espanha e a Inglaterra. No Brasil, a literatura de cordel tornou-se popular no Nordeste, principalmente nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Costumava ser vendida em mercados e feiras pelos próprios autores. Alguns nomes ficaram conhecidos e se tornaram referência na literatura de cordel, como Patativa do Assaré, Zé da Luz e João Martins de Ataíde. Em sua origem, muitos poetas vendiam seus trabalhos pendurados em cordões nas feiras das cidades. Com isso, a denominação de cordel. Todavia, com o passar do tempo e o advento do rádio, da televisão, da internet, sua popularidade foi decaindo. E podemos observar que pode ser chamado de cordel, literatura de cordel, e no Brasil também é conhecido como folheto de cordel, sendo assim um gênero literário popular, escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais, e depois passou a ser impresso em folhetos, no qual os poemas em cordel são escritos em forma de rima e alguns são ilustrados com xilogravuras. Bom, mas vocês sabem o que são as xilogravuras? Vejam bem. É uma antiga técnica de origem chinesa em que o artesão utiliza um pedaço de madeira para entalhar um desenho, deixando em relevo a parte que pretende fazer a reprodução. Em seguida, utiliza tinta para pintar a parte em relevo do desenho. Na fase final, é utilizado um tipo de prensa para exercer pressão e revelar a imagem no papel ou outro suporte. Um detalhe importante é que o desenho sai ao contrário do que foi talhado, o que exige um maior trabalho ao artesão. Desse modo, as histórias presentes nos cordéis fazem parte da cultura popular, né? E, em geral, mesclam humor e ironia com uma abordagem crítica de questões presentes no cotidiano e na cultura popular. Aí podemos observar que os autores ou cordelistas recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciada, acompanhados de viola, como também fazem leituras ou declamações muito empolgadas e animadas para conquistar os possíveis compradores. É comum que o cordelista seja o autor, o ilustrador, o produtor, o intérprete e o vendedor da obra. E aí nós podemos ver também que o cordel ele proporciona a divulgação da arte, das tradições populares e dos artistas locais, né? Assumindo uma grande relevância na manutenção de identidades culturais e das tradições literárias regionais. E aí nós vamos ter Braulio Bessa, que provavelmente vocês já ouviram falar. Ele ficou famoso após postar vídeos na internet para resgatar a tradição da literatura de cordel. E no caso, suas declamações passaram a ter milhões de visualizações e tem como marca registrada o seu sotaque e o seu inseparável chapéu, né? Seus vídeos na internet fizeram tanto sucesso que ele ganhou um quadro semanal no programa Encontro com Fátima Bernardes na TV Globo. Então, toda semana ele abordava uma temática e encantava as pessoas com as suas
declamações, no qual nós temos aí um exemplo. Prefiro a simplicidade. Carne seca e macaxeira, um cozido de capote, e água fria lá no pote, melhor que da geladeira. No terreiro a poeira se espalha na imensidão de paz e de comunhão que não se vê na cidade. Prefiro a simplicidade das coisas lá do sertão. Bodegas para se comprar é o nosso supermercado, que ainda vende fiado, pois dá para se confiar. Um caderno para anotar não carece de cartão, pois às vezes falta pão, mas não falta honestidade. Prefiro a simplicidade das coisas lá do sertão. Tem cuscuz na cuscuzeira, tapioca e mucunzá, um bolinho de fubá e tripa na frigideira. Milho assado na fogueira que aquece o coração, além de ser tradição, é comida de verdade. Prefiro a simplicidade das coisas lá do sertão. A família retratada pendurada na parede. Não tem curtidas na rede, mas tem rede bem armada. A vida não é postada, nem passa em televisão. O HD do coração é quem salva de verdade. Prefiro a simplicidade das coisas lá do sertão. A criançada brincando de ser livre, de ser vivo, sem ter um aplicativo, sem ter download baixando. Vejo um menino pintando um desenho feito à mão, sem nenhuma intervenção, lhe roubando a ingenuidade. Prefiro a simplicidade das coisas lá do sertão. E aí podemos ver essa questão da valorização, da simplicidade na vida no sertão, desde as comidas típicas até mesmo essa questão do terreiro, da poeira do terreiro, das bodegas, enfim. Então, é possível observar toda essa questão regional, né, que é exaltada, certo? E aí, pessoal, com base na nossa leitura, vamos ter um encaminhamento de atividade, tá? No qual nós temos aqui 5 questões. Então, primeira, qual é o assunto abordado no cordel Prefiro a Simplicidade de Braulio Bessa? Segunda, você acredita que o título escolhido para o texto tem relação com o poema? Justifique a sua resposta. No texto, o autor apresenta hábitos, costumes, tradições, etc., típicos da região Nordeste. Resiste abaixo algumas dessas informações. Então, nós temos culinária, brincadeiras infantis e costumes. Quarta questão. Quais são as vantagens apresentadas no texto de se viver na vida simples do sertão? E, por fim, a quinta. O autor apresenta alguma desvantagem de se viver no sertão? Se sim, qual ou quais são elas? Então, pausem o vídeo, escrevam as questões no caderno para que vocês consigam relacionar pergunta e resposta. Voltem, releiam, certo? E respondam as questões, tá? Então, vamos ter uma memória do que foi visto hoje. Vimos essa questão da origem, no qual a literatura de cordel tem início no período colonial, sendo assim uma tradição trazida pelos colonizadores portugueses. E aí no Brasil, o cordel tornou-se popular na região Nordeste, né, principalmente nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E assim, muitos poetas vendiam seus trabalhos pendurados em cordões nas feiras das cidades, com isso, a denominação de cordel, no qual esse gênero popular se originou a partir de relatos orais e depois passou a ser impresso em folhetos. E no caso, os poemas em cordéis são escritos em forma de rima e alguns são ilustrados com estilogravuras, visto que os autores ou cordelistas acabam recitando esses versos de forma melodiosa, acompanhados de viola, como também fazem leituras ou declamações muito empolgadas, né, e animadas para conquistar os possíveis compradores. E essa foi a nossa aula de hoje. Até logo e tchau, tchau!